hoje é dia de podcast, Jornada aos 8K. Bom, maravilha, Thaís. Conta pra gente qual é o tema do nosso podcast de hoje. Bom, então só para iniciar o podcast como a gente sempre faz, né? Então aqui é um podcast que a gente traz sacadas e insights para você, porque o podcast se chama Jornada aos 8K. Ele fica gravado no YouTube depois, nas plataformas de áudio também. E a gente te traz sacadas e insights para você chegar nos seus 8K ou passar muito mais do que isso de faturamento dentro da engenharia diagnóstica. E hoje a gente vai falar sobre como conciliar a vida profissional com a pessoal. E aí, Henrique, é difícil? Boa. Eu acho, né, Thaís, que é uma coisa que muita gente busca isso, na verdade, que é essa questão. A gente acaba sofrendo um pouco muitas vezes. Poxa, estou trabalhando muito, não estou dando conta da minha vida, não está tão legal quanto eu gostaria, não estou tendo os resultados que eu gostaria, estou tendo que sacrificar a minha vida pessoal, não consigo passar tempo com as pessoas que eu gosto, não consigo ir na academia, não consigo me alimentar bem. E aí, isso em função do trabalho, mas aí também, poxa, até onde compensa isso? E vira essa bola de neve, né? Caraca, o que, que eu faço? Não estou conseguindo conciliar o profissional com o pessoal, não estou conseguindo fazer acontecer, não estou conseguindo fazer isso aqui dar andamento. E aí começa a travar. E aí você começa a se questionar de várias coisas. Eu me questionei muito lá atrás a respeito disso, e só cheguei até onde eu estou por conta, na verdade, de 4 fatores que eu levei em consideração para tomar essas decisões, para nortear a minha vida. E é a respeito disso que eu quero compartilhar aqui no nosso episódio de hoje da Jornada aos 8K. Quais são os 4 fatores que eu utilizei para, de fato, né, conseguir conciliar melhor minha vida profissional com a minha vida pessoal? Porque a gente é visto, é muito comum o profissional, né, liberal, o profissional como nós, ser visto como um CNPJ. Mas no fundo nós somos um CPF, né? Essa é a verdade, né? Somos uma pessoa ali que se intitula uma empresa e presta serviços. E aí muitas vezes nós temos a dificuldade de distinguir, né, de conseguir conciliar e controlar essas duas vidas que andam em paralelo aí, né, a profissional e a pessoal. Sim. Não, é complicado porque a gente fala assim, nunca vai atingir um ponto de equilíbrio, né? Isso eu não acredito, que, nossa, não, a gente consegue atingir o equilíbrio de todas as áreas da vida. Não é bem assim. Se você quiser ter resultados extraordinários, você vai ter que dar uma desequilibradinha até chegar lá, né? Só que a gente tem que cuidar de coisas que nos levem a mais longe, né? Que nos Uhum. faz ter mais resultado. Então, por exemplo, a parte profissional e a pessoal influencia demais na profissional. Você pode ser a pessoa mais. Pode trabalhar 100% do tempo. Se você não estiver feliz com você mesmo, se você não tiver com a saúde boa, se você não tiver de alguém do lado de alguém que você ama, ou às vezes está vendo, a gente tem um sobrinho agora, né, crescendo, e aí às vezes você passa, você piscou, ele fez 1 ano, você piscou, ele fez 2 anos, então às vezes você tem que entender quais são as coisas importantes para você, né, as poucas coisas importantes para você que vão te deixar feliz, né? Com poucas coisas que você fizer, às vezes naquela balança desequilibrada da vida que você tem que focar mais na parte profissional. Só que vão te fazer, vão te alimentar, né, a alma para você continuar aí a focar no seu profissional de uma forma que te traga resultados, né? Que não te massacre. Então, de fato, é realmente importante, né? Conciliar os dois mundos. E Total. como fazer, Henrique? Você tem alguma dica? Sim, total. Vou trazer aí para o pessoal, né? É, os 4 fatores que eu levei em consideração para conseguir fazer essa conciliação. Esse fator, né, que você colocou de, poxa, pesar as balanças, tal, é inclusive o segundo tópico que eu vou trazer para o pessoal aqui hoje. Uma pessoa que muito representa isso para mim é a Jaque, comandante Jaque agora, né, comandante Jaque da JV Engenharia, que entrou aí agora, que realmente ela pivotou a vida dela para conseguir passar mais tempo perto dos filhos, para conseguir ter a qualidade de vida perto dos filhos e buscar essa qualidade de vida, né? Buscar essa possibilidade. Ela fez isso através da engenharia diagnóstica.
Então, eu quero trazer aqui para o pessoal, para a gente analisar, trazer aqui para o pessoal como eu consegui fazer essas decisões, como é que eu consegui estruturar essas decisões para conciliar melhor meu profissional com o meu pessoal, tá? Então, vamos lá, são 4 pontos aí para a galera que está nos acompanhando, 4 fatores que eu sempre levei em consideração para a galera que está nos acompanhando, Ô para eu Henrique, chegar nesse ponto. Pois não. antes só de você começar, então já que a gente está ao vivo, eu vou pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários se eles concordam no que a gente está falando e se eles também têm dificuldades de equilibrar esses dois pontos, o que deixa eles felizes aí na vida pessoal, que Boa, faz eles serem melhores na vida profissional. Então pode boa, falar seus 4 pontos aí, que depois a gente lê boa. para o pessoal. Bom, acho que o primeiro ponto, Thaís, primeiro ponto, enquanto o pessoal vai respondendo a gente aí, o primeiro ponto que você tem que ter na sua rotina profissional, analisando aqui agora o lado metade profissional sua. Você tem que, não pode ter aquela rotina profissional em que você sonha pela sexta-feira e abomina a segunda-feira, né? Eu vejo que muitas pessoas vivem o dia a dia delas, vivem a semana delas nessa rotina. Meu Deus, tomara que chegue sexta, tomara que chegue sexta, tomara que chegue sexta. Chega domingo, depois do almoço, a pessoa começa a entrar em depressão, começa a ficar chateada. Eu uso essa expressão, mas acho que hoje em dia nem faz mais sentido, porque eu acho que acabou o programa. Mas a depressão do Domingão do Faustão, né, que eu chamava. Que, pô, chegou o Domingão do Faustão, a pessoa começa a ficar chateada, começa a bodear. Cara, isso na verdade é um sintoma que mostra que você não é feliz com o que você faz. Mostra que você não está satisfeito com o seu trabalho, né? Então, você tem que trabalhar com algo que te traga prazer, tá? Isso eu acho que é muito importante. Ah, pô, trabalho cansa. E as pessoas têm que parar também de achar. Isso eu acho que é, sei lá, uma De florear tudo. ilusão, uma ilusão, enfim, cara, eu acho que é sei lá, um Utopia. mito que as pessoas criam, que você tem que também trabalhar todos os dias, como se o dia fosse lindo, como se o trabalho fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Deixa eu te contar uma coisa: trabalho cansa, trabalho cansa, e é parte do trabalho, faz parte de trabalhar você cansar. Mas é diferente você trabalhar com algo que você gosta do que algo que você não gosta, tá? Ó, deixa eu falar uma frase, essa frase é bem legal, né? Ó, o trabalho que fazemos com prazer cura a canseira que dele advém. Essa frase, na verdade, é de Shakespeare na peça Macbeth. O que essa frase quer dizer? Se você gosta do que você faz, você vai cansar, porque é inerente de trabalhar. Só que o prazer que você tem naquilo vai curar essa canseira. Vai te ajudar a ver vantagem naquilo, vai te ajudar a ver felicidade naquilo que você está fazendo. Então vai fazer sentido. É diferente de um trabalho que você não gosta de fazer, é diferente de um trabalho que você odeia o que você está fazendo, que você persegue a sexta-feira e foge da segunda-feira, e você acaba o quê? Ficando num loop de cansaço, é um efeito que a gente chama de bola de neve. Para quem nunca viu uma bola de neve, nunca teve a oportunidade, nunca fez um. Esse é o princípio do boneco de neve, diga-se de passagem, né? Eu tive a oportunidade de fazer um com você e naquele momento eu te expliquei o porquê que se chama efeito bola de neve. Para quem nunca fez um boneco de bola de neve, funciona assim, ó. O Você Henrique, gente, pega. vocês não sabem, ele é cultura o tempo todo. É fazendo um boneco de neve. Não, mas olha, eu vou te explicar por quê. É assim, é o tempo todo. Ele não é tão chato quanto parece, tá, galera? Você pega uma bolinha, para começar um boneco de neve, você vai pegar uma bolinha, tá? Pequenininha. O importante é ela estar bem compactada. E você vai começar a rolar essa bolinha na neve. Automaticamente ela vai aglutinando e juntando mais neve. E você vai só rolando ela até que ela se torna as bolas maiores que vão compor ali o corpo do seu boneco de neve, tá? O que acontece? Se você vive uma rotina de trabalho que você não gosta, o seu cansaço, ele sofre o efeito bola de neve. Ele vai aumentar, 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 de forma que você mentalmente, não necessariamente física, mas mentalmente, não consegue mais fazer aquilo. Não consegue mais dar continuidade naquela tarefa.
porque você não vê Torna mais pouco função, produtivo, né? e cada vez sua produtividade abaixa, e cada vez seu resultado abaixa, e consequentemente você vê menos resultado, você começa a se questionar ainda mais. Então toma um pouco de cuidado com essa situação. Então você tem que trabalhar com aquilo que você gosta, tá? Isso é muito importante, tá? Começa a olhar se o que você faz hoje não é um trabalho bola de neve, tá? Segundo fator, Thaís, segundo fator que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal hoje, que foi um fator que eu levei em consideração lá atrás para tomar essas decisões. Ter clareza das minhas metas e quais eram as atividades para atingir elas, tá? Para conseguir separar, para Isso é muito conseguir importante. saber o que eu quero e o que é prioridade, né? Você comentou ali atrás, poxa, às vezes a gente desbalanceia, né, a nossa vida. E a verdade é que eu não tenho essa, não acho que é bem isso, não acho que é essa consideração. Eu acho que é você ter percepção da onde você quer deixar a balança da sua vida. Em alguns momentos ela vai estar mais para um lado, em alguns momentos ela vai estar mais para o outro. É como se fosse aquele gráfico do pentágono, né? Quem não conhece, é um gráfico que você coloca os fatores no gráfico e você vai puxar, é uma linha única. Então você puxa mais para um lado, reduz mais do outro e você vai avançando. Aquele tipo de teia de aranha, né? Tipo teia de aranha, um gráfico teia de aranha. O que acontece? Então você tem que entender, poxa, olha, hoje para mim o meu objetivo é ter um corpo de cinema. Cara, você vai sacrificar horas de estudo, horas de trabalho, horas de prospecção de clientes, e isso vai acabar deformando seu gráfico para um lado. E tá tudo bem. Tá tudo bem se você tiver clareza disso. Porque as pessoas, elas têm uma percepção de que elas conseguem crescer a vida delas para todos os lados ao mesmo tempo. E não adianta, e é por isso que as pessoas se frustram. Pelo fato de que elas acham que é possível você ser o maior estudioso do mundo, juntamente com o maior fisiculturista, juntamente com a pessoa que vai em todas as festas, juntamente com a pessoa que assiste todas as séries, com a pessoa que cozinha todos os dias. Meu Deus, calma, respira, né? Então, como é que eu resolvi isso? Porque o mundo em que nós vivemos hoje nos força a isso, né? Nos faz querer ser isso. Porque a gente fica vendo o palco de várias pessoas e não sabe como é o bastidor de verdade. Aí a gente fica frustrado, fala, mas fulano faz assim. Ou pior, a gente olha um fulano que é a vida do fisiculturista, um fulano que é a vida do estudioso, outro fulano que é a vida Geralmente é isso. da festa, da diversão, e ele fala assim, nossa, se tudo der certinho eu concilio todos. E aí você vai se frustrar, é impossível. Então o segundo ponto é, saber onde você quer chegar. Poxa, eu, Henrique, eu levo em consideração não ter um corpo escultural, mas ter saúde. Hoje para mim é algo inegociável, saúde. Poxa, eu amo estudar. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço e estudar para mim contribui nisso. Então, gosto de estudar, então eu não abro mão. E estudar não necessariamente, é lógico, ler um livro é gostoso, é legal. Né? Eu gosto de ler livros na minha área, livros de engenharia eu gosto muito. Pô, pegar para ler um conto, não sou eu. Mas, poxa, um livro na minha área eu gosto. Pô, nem sempre eu tenho tempo, mas eu escuto um podcast. Né? Poxa, você que está aqui, fica a dica. Cara, Henrique, hoje eu estou muito corrido. Cara, pega o podcast Jornada aos 8K, tá alinhado com o seu objetivo de faturar mais de 8 mil na engenharia diagnóstica. Vai indo para o trabalho, vai indo na corrida, vai na musculação, escuta. Né? Sim. Você já está estudando, tem que ter essa percepção de que você está estudando nesse momento. Está lavando louça, escuta. Então, você começa a conciliar as coisas, começa a entender, poxa, eu quero ter um tempo com os meus filhos, né? O caso da Jaque aí. Pô, é inegociável. Então, você consegue começar a tomar decisões baseado no que você quer, tanto no pessoal quanto no profissional. E aí tem uma sacada especial. Separe os horários para essas atividades consideradas essenciais. Coloque elas como prioridade inegociável. Porque senão você fala assim, eu vou correr. Aí aparece, sei lá, uma oportunidade de você ir para alguma outra tarefa, ir no bar, ou sei lá, assistir uma série no Netflix. E aí você substitui. Então você tem que ter muita clareza no que você quer
para colocar aquilo como atividade obrigatória, no bom sentido, a gente tem a conotação de obrigatório como negativa, e isso está errado, mas como uma atividade obrigatória para as suas metas. E aí você começa a implementar aquilo com mais eficiência, tá? Então, isso é importante. Horários distintos, bem definidos para metas que você estabeleceu como prioridade na sua vida. Só um Total? adendo que você falou, que colocar como obrigatório a gente vê, né, como ruim, que a gente tá acostumada, quando era criança, a mãe mandar fazer as coisas. Ah, eu tenho muita Sim. atividade, então quando eu crescer eu vou fazer o que eu quiser, não sei o quê. Mas eu já ouvi psiquiatras falando, né, assim, que o ser humano, ele se sente mais confortável quando ele tem menos opções. Então, assim, quando ele tem muitas opções, que é, vamos dar um exemplo, né, muito fora assim da curva, de alguém que já tem muito dinheiro, já alcançou tudo que queria, geralmente essa pessoa pifa de cabeça, ela entra em uma depressão, por quê? Porque ela não tem os limites, né, as poucas opções, o não ter opções, quando você vai pro trabalho. Por que você não falta do trabalho? Porque você não tem a opção. Então, por que você não coloca também as coisas que são inegociáveis para você, como não tem a opção de não ir, não tem a opção. Então, algumas coisas da gente não ter a opção, o corpo simplesmente não cria, não fica criando resistência para fazer aquilo, fica mais fácil, né? Sim. Tem lógica, tem lógica. Eu acho que é nessa linha mesmo. E aí vem para um terceiro ponto que eu sempre levei em consideração para conseguir fazer essa conciliação do pessoal com o profissional, que é o quê? Você tem que olhar que você não é uma máquina, tá? Por muito tempo eu achei que eu era uma máquina. E ainda mais que eu era mais jovem, né? Enfim, hoje eu ainda me considero relativamente jovem, tenho 27 anos, mas quando eu tinha ali meus 22, 23, estava começando a empreender, eu falava assim, cara, eu posso ficar sem comer. Eu posso roletar quantas noites eu quiser trabalhando. Eu posso, eu consigo. Eu sou jovem, tá tranquilo. Se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? Era isso que eu pensava. O problema é, eu descobri da pior forma que meu corpo tem limite. Eu descobri da pior forma que eu não sou um super-herói, como a Jaque falou. É isso mesmo, eu não sou um super-herói. Eu sou humano. E como humano, meu corpo tem necessidades, sim. E meu corpo, ele deteriora, ele degrada, ele perde eficiência. E sim, infelizmente, algumas coisas deixam sequelas. Eu, Henrique Bosco, eu tive úlcera, eu tive gastrite, eu tive úlcera, cara. Eu tenho algumas sequelas. Lógico que eu fiz vários tratamentos, hoje me considero uma pessoa normal, mas dependendo do tipo de refeição que eu como, até hoje eu tenho um pouco de refluxo que eu acabei desenvolvendo. Até hoje eu sinto um pouco de desconforto no estômago. Por quê? Porque meu corpo, meu estômago tem cicatriz. É simples assim, não é um estômago zero. Eu tenho 27 anos. Então, o que aconteceu, né? O que eu percebi lá atrás? Que a minha rotina de trabalho não ia me permitir chegar aos 40 anos. Eu não falo nem 60, né? Normalmente, quando eu falo com as pessoas às vezes me questionam. Falam assim, Henrique, eu estou fazendo isso, será que eu devo mudar? Isso vai nos levar para o quarto passo. Mas eu percebi que eu não ia chegar nos 40 anos da forma que eu estava fazendo. Eu não ia conseguir continuar fazendo aquilo. Não fazia sentido. E ao mesmo tempo eu olhei para o meu trabalho, que era construtora, e falei, por mais que eu delegue, por mais que eu modifique algumas coisas, eu não vou conseguir mudar isso por completo. É intrínseco da forma do trabalho que eu tenho. É intrínseco da rotina do meu trabalho como engenheiro de obras, como construtor, o tipo de estresse que eu estou sofrendo e o tipo de demanda que vai ser exigida de mim, no sentido de rotina, no sentido de exigir do meu corpo, de cortar o lazer. Então, o que eu quero dizer aqui? É essencial, terceiro ponto a ser levado em consideração, que você consiga, na sua rotina, determinar momentos de lazer. E lazer, pessoal, cuidado. Não quer dizer, meu Deus, eu tenho que descer para a praia, passar 5 dias direto na praia. Não tem que querer dizer, tipo, eu tenho que viajar para Paris, eu tenho que viajar para, sei lá, China, para o Japão, para onde for. É bom, é lazer? É. Mas lazer é descansar a mente, de fato, sabe? Às vezes lazer podem ser pequenos momentos.
podem ser momentos na sua própria casa, ou podem ser, de fato, momentos caminhar, fazer o que você gosta, mas em que você consiga desligar a mente de um lado e trazer para o outro, tá? Põe que não, mas eu quero produzir muito, eu quero ser uma máquina, e eu quero ser demais, e eu quero atingir grandes resultados. Cara, eu também. Vai por mim, quem me conhece sabe, não é à toa que eu tenho esse negócio de abrir mais de uma empresa e fomentar, eu me considero empresário mesmo, assim, empresário raiz. E, cara, talvez empreendedor seja a palavra melhor até do que empresário. Mas o que eu percebi é isso. Respira. Para você atingir esses resultados, você vai ter que sim conseguir ter um corpo saudável. Esse é, na verdade, um lifestyle que eu aprendi nos Estados Unidos e não apliquei. Olha que legal, eu não tinha maturidade para compreender ele, que era o Sound Mind, Sound Body, né? Que você só tem um corpo, uma mente saudável se você tem um corpo saudável. Você só tem uma mente que produz, que toma boas decisões, se você tem um corpo que acompanha isso, né? E lá atrás eu aprendi, fui ensinado a respeito disso, só não tinha maturidade ainda para aprender. E aí eu fiz isso na marra, eu fiz isso da pior forma possível, que é sacrificando um pouco do meu sound body para ter um pouco mais do meu sound mind, né? Então, muito importante você não esquecer de tratar aqui o seu corpo e tratar, inclusive, o seu corpo do ponto de vista de cansaço mental, né? De cansaço psicológico, tá? Para você sim conseguir ter momentos e decisões mais assertivas e decisões mais eficientes, tá? Isso é outra coisa também que eu aprendi, uma frase, um dito popular, que as pessoas, eu não tinha maturidade para entender isso antes, cara, é muito interessante. Quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E isso é verdade. Se você vive numa rotina de trabalho em que você não tem tempo de pensar em outra coisa sem ser exatamente aquelas atividades executivas do seu trabalho, você não vai ganhar dinheiro na sua vida. Desculpe te avisar, tá? Eu comecei a ganhar mais dinheiro na minha vida quando eu comecei a entender o gerencial do meu trabalho, como gerenciar, como adquirir clientes, como multiplicar faturamento e não como apenas executar. E cuidado, porque esses caras aqui atrás de mim, os livros, eles te ensinam muitas vezes a executar. Um curso de pós-graduação, ele te ensina a executar. Um mestrado, ele te ensina a executar um bom laudo, um bom diagnóstico, uma boa prescrição. Mas ele não te ensina a gerenciar, ele não te ensina a multiplicar. E talvez os resultados que você esteja buscando não sejam apenas a execução, sejam o gerenciamento, sejam a multiplicação, tá? Então toma cuidado, porque são coisas diferentes. E de novo, Sim. para você conseguir esses resultados de multiplicação, para conseguir esse tipo de coisa, você precisa ter uma mente e um corpo saudável, tá bom? Importante. E assim, só lembrando que a gente não tá aqui pra falar assim, não, gente, olha, então a parte profissional, como conciliar o profissional e o pessoal? Olha, você vai ter que abrir parte do seu profissional. Não, a gente tem visão bem profissional mesmo. Só que a gente tá aqui falando algumas dicas de coisas que vão fazer diferença no seu profissional. Né? A gente tá, geralmente, quem tá aqui acompanhando a gente, é muito comum tá numa fase de que tá na hora de trabalhar mesmo. E assim, geralmente a gente tem esse negócio de. Eu vi aqui uma moça falando, eu ainda não me formei, né? Mas eu concordo com vocês. Cara, você não se formou ainda? Guarda essa frase. A gente faz muito pouco. E não é para se cobrar essa frase, é só para você não se limitar a ponto de, não, nossa, eu acho que eu tô muito cansado, eu acho. Tudo bem, descansa, mas tenha consciência de que geralmente a gente faz muito pouco. Quando a gente tá na faculdade, Jesus amado, você acha que. Ai, não vou nem falar, deixa a pessoa aprender um pouquinho, mas Não, tenha não é nem consciência isso, não é disso. nem isso. É, a gente aprende, tipo, que nós somos capazes, tá? O trabalho, tem Somos uma frase, capazes. essa frase eu escutei de quem falando, eu acho que foi o Thiago Nigro falando essa frase. Não sei quem é o autor original, tá? Mas o trabalho preenche o tempo, a gente tem que ter consciência disso. Eu lembro quando eu estava na escola, olha que interessante. Eu lembro quando eu estava na escola,
que quando eu passei da oitava série para o primeiro colegial, na minha escola pelo menos, passava a ter simulados quinzenais, provas semanais. Eu falei, meu Deus, a minha vida virou um inferno. É impossível, eu não tenho mais tempo para nada. Eu não consigo mais fazer nada. Pô, no meio da tarde, antes eu assistia, sei lá, o que eu assistia, Rá-Tim-Bum, sei lá o que eu assistia, não lembro. Mas, pô, no meio da tarde, antes eu tinha um tempo livre, agora eu não tenho. Vou ter que, enfim, parar de jogar basquete no meio da tarde. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que sacrificar a minha vida. A vida não é isso, não é possível. E aí depois eu entrei na faculdade, né? Eu estagiava de dia, fazia faculdade à noite. Falava, meu Deus, quando eu me formar, eu vou ter muito mais tempo livre. E A aí eu frase é descobri essa: que, quando eu me formar, eu vou fazer academia. Quando eu me formar, nossa, imagina o tempo que eu passo na faculdade, eu vou fazer milhões de coisas. exato. Aí Não é bem assim. você se forma. E aí você acaba, por exemplo, poxa, eu virei empresário, né? Abri minha própria empresa. E aí meu tempo ocupou. Aí, por exemplo, ó, o copiloto aí, Luiz, que acabou de entrar da Glass Engenharia. Cara, ele pega e tem um emprego CLT e também atua como engenheiro diagnóstico, faturou mais de 8K, tendo os dois em paralelo. E aí você tem um filho. E aí vai ocupar o tempo. O que acontece? O que eu quero falar? O tempo, o seu trabalho sempre vai se dilatar em relação ao seu tempo. Você sempre vai preencher. Então tenha consciência disso, tá? Não existe esse negócio de, quando eu me formar, quando eu tiver uma empresa maior, quando eu. Seu trabalho vai se dilatar em relação ao seu tempo. Então, é mais importante você ter os hábitos que permitam você atingir seus objetivos do que você simplesmente esperar uma mudança para então iniciar. É a mesma saga de quem ganha a Mega Sena e fica pobre de novo, tá? Não é uma questão de ter para se tornar, é uma questão de ter o mindset para perpetuar, tá? É muito mais importante, tá? Se você tem um mindset bom com dinheiro, você pode ganhar, sei lá, R$ 1 milhão e você ficar milionário o resto da vida. Se você não tem um mindset, são as pessoas que ganham 50 milhões na Mega Sena e vão à falência em menos de 5 anos. Então, isso é mindset, isso é como você está preparado para aquela atividade. Tenha consciência disso. É muito Sim. importante. Tá? E aí vamos para o Vamos quarto para o ponto, último, né? então. Quarto e último ponto aqui. E eu acho que esse é um dos mais importantes, tá? Você tem que ter um trabalho que seja compatível com os seus objetivos pessoais. E pessoais, eu considero também um pouco seus objetivos profissionais. Em qual característica? Tem alguns trabalhos que não vão te levar onde você quer. Por exemplo, eu, Henrique, eu realmente tenho o desejo de deixar um pequeno legado para a engenharia, tá? Esse é até um dos motivos pelo qual eu criei o Decole. Eu queria agregar para a engenharia. Eu queria agregar para os engenheiros, para os arquitetos. Esse era o meu objetivo. Então, foi um objetivo que o Decole faz sentido. Fazendo uma consultora regional, eu provavelmente faria isso? Não. Faturamento. Poxa, faturamento. Eu consigo o faturamento que eu queria na construtora em relação à engenharia diagnóstica? Com certeza não com a qualidade de vida que eu tenho na engenharia diagnóstica. Meu objetivo é de ter qualidade de vida, de ter saúde, de conseguir ir viajar e não ter, poxa, sei lá, 5, 6 pessoas abaixo de mim me ligando todos os momentos durante a viagem para resolver problemas. Por mais que eu estruture uma empresa hierárquica, uma empresa escalonada, não era compatível com o meu objetivo de vida, tá? Então, por isso que passou a fazer muito mais sentido a engenharia diagnóstica, porque os meus objetivos começaram a se tornar claros, porque eu entendi aonde eu queria chegar. É o que eu falei. Eu olhei lá para trás e falei assim, meu, eu tô com úlcera com 24 anos. Eu não vou conseguir chegar nos 40. É simples, é papum, sem discussão. Simples assim. Faz sentido eu continuar? Eu tenho que mudar. É o famoso dar murro em ponta de faca. A gente tem que tomar cuidado para não dar murro em ponta de faca. Então, ter
essa consciência essencial. Você que está assistindo aqui esse episódio do nosso podcast, você está dando murro em ponta de faca? Você já parou para pensar na sua profissão que você está fazendo hoje? Se ela vai te levar onde você quer? Se ela vai possibilitar os ganhos financeiros que você deseja? Vai possibilitar a aquisição de bens materiais que você deseja? E não tem nada de errado, pelo amor de Deus, em você conseguir comprar coisas com fruto do seu trabalho, tá? Para de ter essa crença limitante. Ela vai permitir você viajar, conhecer outras culturas, ela vai permitir você dar uma boa escola para o seu filho, ela vai permitir você levar o seu filho para a escola, que seja, para você ter um momento com ele todos os dias, saber o que está acontecendo na vida dele. Ela vai permitir você acompanhar o crescimento do seu filho. Teve uma frase da própria Jaque, já que ela está aqui acompanhando, que me marcou muito, que é: eu conseguia pagar a melhor babá para o meu filho, só que o meu filho estava sendo educado por uma babá. Isso é muito sério, né? Se você pensar, pelo menos na minha perspectiva, né? Na minha característica de entendimento familiar. Eu tenho muito isso, que é importante você estar próximo da pessoa, do seu filho, enfim, para criar ele com os valores que você quer. E aí? O seu trabalho te permite fazer isso? Então, o que eu queria, né, deixar aqui como quarto ponto, que eu acho que é importante as pessoas pensarem é: o que você está fazendo vai te permitir chegar no seu objetivo? Vai te permitir atuar? A engenharia civil tradicional com obras eu sabia que não ia me permitir. E que eu ia chegar com 65 anos, que é a idade de se aposentar, na teoria, e eu ia olhar para trás e não ter ficado feliz, provavelmente. Eu ia olhar para trás e falar assim: nossa, eu sacrifiquei de valores da minha vida que eu não gostaria de ter sacrificado e não atingi os objetivos que eu gostaria de ter atingido. Então, a hora que eu parei, eu sentei, realmente foi um momento de sentar e refletir. Sentei e eu comecei a levantar, eu falei assim: quanto mais eu procrastinar essa decisão, eu só vou estar cavando mais em direção ao que eu não quero. E vai ser cada vez mais difícil subir esse buraco para chegar no ponto zero e começar a ir em direção do que eu quero. Então, tenha alinhamento, tenha essa percepção se o que você faz hoje está alinhado com os seus objetivos a longo prazo, tá? Porque senão você vai cair na saga do gato do país, do gato do conto da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho basta. O problema dessa vida é que você vai chegar em um objetivo que você definitivamente não escolheu para você. Você vai ter um futuro que não é o futuro que você desejou, tá bom? E aí você não vai poder reclamar, porque infelizmente isso foi consequência de decisões que você tomou ou simplesmente optou por não tomar lá atrás. Então, Não cuidado para tomar não uma procrastinar. decisão é É, tomar uma tomar. decisão, né? Total, total, total. Então, esses são os 4 pontos que eu levo em consideração, que eu levei em consideração para conseguir conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas terem de consciência, né? O que você acha, Thaís? Não, eu acho que você falou tudo. Foi um ótimo final aqui desse podcast, porque você simplesmente. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: que a gente não pode usar o final de semana para fugir da vida que a gente tem, né? A gente tem que usar o final de semana para Sim, viver a vida que a gente tem. Então, sim, só pra gente lembrar que assim. A gente não pode ficar o tempo todo usando o momento de lazer para fugir, porque não vai dar conta, não vai te fazer bem isso, né? Então a gente total. tem que viver a nossa vida com a parte profissional, com a parte pessoal, mas lembrando dos objetivos, né? Porque senão você não chega em lugar nenhum. Chega, mas você às vezes nem pensou onde você quer chegar. Real, real, bem isso. Então, cara, eu acho que é nessa linha, né, Thaís? É nessa linha. Se a pessoa tiver depois, né, de refletir, de assistir esse episódio do nosso podcast, pô, Henrique, eu realmente acho que engenharia diagnóstica faz sentido para mim nesse sentido, assim como fez para mim, Henrique Bosco, fez para aí dezenas de copilotos que nós temos hoje, fez para aí todos os nossos comandantes que nós temos hoje dentro do Decole, proporcionou essa qualidade de vida para eles, proporcionou essa vida mais
homogênea entre o profissional e o pessoal, cara, eu tenho uma dica. Todos eles começaram por um passo. Todos eles começaram por um passo. Que foi assistindo um evento gratuito meu. Foi participando de um evento como vai ser a Jornada do Engenheiro Civil 8K, que vai acontecer agora, de 27 de junho a 3 de julho de 2022, né? Como esse podcast fica gravado para o futuro. Cara, se inscreve, o link tá na minha bio. Basta você sair agora dessa live, terminar essa live, vai lá na minha bio, clica, se inscreve, não tem custo nenhum. Eu entrego de graça, de novo. Por quê? Porque lá atrás eu fiquei claro que um dos meus objetivos é ter clareza e deixar um legado para a engenharia. Então eu quero mesmo subir a maré para todos os barcos. Eu quero mesmo te entregar um conteúdo de graça, que a maior parte das pessoas cobra para te entregar. Tem muito curso por aí que cobra o que eu te entrego, tá? Então, de verdade, se inscreva, se comprometa com você mesmo, não é nem comigo, é com você, para os resultados que você quer atingir. Um abraço, Thaís, e até a próxima. Valeu, pessoal!